O Vasco está negociando a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. E com certeza agora vem na tua cabeça a dúvida como esse cara joga, como ele pode acrescentar ao time do Vasco, ele é melhor do que os zagueiros do atual elenco do Vasco, quais são as suas principais características e se ele é ou não um bom zagueiro. Então eu estou aqui para tirar essas tuas dúvidas no vídeo de hoje, vou te mostrar quais são as principais características do zagueiro Carlos Cuesta, como ele joga e também vou te dar a minha opinião sobre esse atleta. Vem comigo. Carlos Cuesta é um zagueiro que atualmente atua no Galatasaray da Turquia, colombiano de 26 anos de idade, 1,82 m de altura e um valor de mercado de 7,4 milhões de euros. Ele tem como seu ponto forte os duelos no chão, até por não ser um zagueiro tão alto, ele acabou desenvolvendo outra forma de ser um zagueiro muito competitivo, de talvez não ser aquele zagueiro tão excelente na bola aérea, mas de ser um zagueiro muito bom nos duelos no chão, sem pontos fortes notáveis. Ele foi contratado pelo Galatasaray nessa última temporada, chegou por 8 milhões de euros, e é um jogador que ainda não conseguiu se firmar completamente, um jogador que vem oscilando, tem bons jogos, mas também tem alguns jogos um pouco mais abaixo. Nessa temporada atual, 4 jogos, 3 somente como titular, não fez nenhum gol, então é uma margem muito pequena para a gente analisar dele jogando pelo Galatasaray, mas o interessante é a gente reparar aqui o percentual de passes certos desse jogador, porque isso se mantém em seleção também colombiana que ele jogou e no seu antigo clube que era o Genk, que é aqui 28,8% e 92% de acerto. Nos passes longos certos, 1,5% com 75% de acerto. Nos passes certos no terço final, 8,8% com 83% de acerto. Passes tensos certos, que às vezes é aquele passe que vai romper uma linha do adversário, 1,5% com 86% de acerto. Defendendo um jogo sem sofrer gol, bolas recuperadas por jogo 1,5, cortes 2,3. Mas como eu falei pra vocês, é uma margem pequena de minutagens ainda do jogador pra gente analisar. Então eu vou analisar aqui a minutagem dele maior jogando pelo Genk na Pro League, que é a Liga da Bélgica, na temporada 23-24, no qual ele teve um número maior de jogos, jogando pelo lado direito da zaga, 33 jogos, 33 iniciando, 2 vezes na equipe da semana, um gol marcado por ele, uma grande chance de gol perdido, é uma conversão de gols em 10%. E esse gol dele foi de dentro da área. A gente pega aqui o número dele de passes certos se mantendo muito alto, como vocês estão vendo. Passes certos no geral, 87% de acerto, passes longos certos, 2,6 com 52% de acerto, que é alto também. Então é um jogador que se notabiliza por saber sair jogando, tem uma boa qualidade de passe, uma boa qualidade de lançamentos longos para trocar corredor. E agora a gente vai aqui nos números dele defendendo, 10 jogos sem sofrer gols, interceptações 1,5, desarmes por jogo 1,7, bolas recuperadas no ataque 0,1, bolas recuperadas por jogo 4,1 e cortes 2,7. Um erro dele que levou à finalização do adversário, mas nenhum gol cedido por ele ao adversário. Dribles certos 0,2 com 67% de acerto, mas dribla pouco, 0,2, até mesmo para zagueiro, vai ficar driblando para quem? Inventando lá atrás. Disputa de bolas vencidas 4,0 com 54% de êxito, duelos ganhos pelo chão 2,3 com 53% de êxito. É um jogador que na dividida em pé realmente, ele é um cara muito firme. Duelos aéreos ganhos 1,7 com 55% aqui de êxito, não tá ruim, até porque ele é um jogador que tenta sempre compensar a sua estatura com uma boa impulsão, e é isso que vocês vão ver agora. É assim que joga o zagueiro Carlos Cuesta, que o Vasco tem interesse na sua contratação para a temporada de 2025. O zagueiro que tem boa recuperação para bolas nas costas, isso é porque ele tem uma boa velocidade. E o Vasco atualmente joga com a linha bastante alta com o técnico Fernando Diniz. Então você precisa de zagueiros rápidos. Também é um cara que tem uma boa dividida em pé. Esse duelo no chão dele é muito bom. Dificilmente ele vai perder na velocidade para atacantes, então é um padrão que o Vasco vem buscando, de ter jogadores mais fortes fisicamente, ter jogadores mais rápidos no seu elenco. Isso aqui é algo que ele faz bastante, que eu acho que falta assim nos zagueiros do Vasco, que é conseguir ter a capacidade de desarmar por trás o adversário sem fazer falta, limpo na bola, como foi naquele lance anterior. Uma boa cobertura dele ali, com o adversário tentando ganhar suas costas. Mais uma vez ele sai para abafar o cruzamento e fazer o corte, não deixar essa bola chegar na área. Isso aqui novamente que eu falei para vocês,
Ele tem esse tempo de antecipação, ele tem um time muito bom para recuperar essas bolas. Ele é um zagueiro que costuma ir de encontro aos atacantes. Ele vai de encontro realmente para ter esse embate no corpo, para ter essa dividida. Tem zagueiro que costuma proteger mais o espaço. Ele não, olha só como é que ele mapeia bem a jogada, observou muito bem, já viu que o passe poderia ser aqui. Aqui no caso ele está jogando pela seleção da Colômbia contra a Espanha, né? E ele vai saltar muito bem essa pressão da Espanha, recupera a posse de bola, sai jogando de cabeça erguida. Novamente, vai se antecipar muito bem o Carlos Cuesta. É uma das características que me chamou bastante atenção desse jogador. Ele aproveita bastante da sua velocidade, da sua força física para fazer isso. Encaixe de marcação mais pressão, recuperando ali a segunda bola, que é o que se pede muito hoje no Vasco do técnico Fernando Diniz. Mais uma vez, protegendo bem as suas costas e afastando essa bola. E geralmente ele vai para o embate porque ele acredita bastante na sua velocidade. Ele consegue ter essas boas leituras, né? Se dá ou não para ele chegar naquela bola. Agora a gente vai ver alguns lançamentos longos dele. É um dos pontos interessantes desse atleta. Tem uma boa bola longa, então ele consegue inverter corredor, consegue quebrar a pressão do adversário. Às vezes com essa bola um pouco mais cavada, né? O adversário tá pressionando, tá com a marcação mais encaixada, mas ele vai conseguir quebrar essa marcação com um lançamento mais longo, chegando ali em condições boas para o seu companheiro. Novamente, olha só como é que ele vai ao duelo contra o atacante. Ele não fica esperando. Esse lance aqui é muito bom. Ele tem a leitura certinha do que vai acontecer na jogada. E aí a dividida dele é firme. Planta bem a base no chão. Calma aí, eu vou chegar na bola, eu vou recuperar ela. Não é um zagueiro mole. E isso já é um ponto positivo pro Vasco atualmente. Mais uma vez, vai tirar o espaço do atacante, não deixar ele girar em cima, né? E progredir no campo. E agora vocês vão ver o lance dele cortando pelo alto, porque a maior dúvida que chega, né, quando vem um zagueiro um pouco mais baixo é se ele vai conseguir disputar nos duelos aéreos. E o Carlos Cuesta consegue, porque é um cara que tem muita impulsão, ele sai bastante do chão. Vocês vão ver alguns exemplos aqui no vídeo. E sempre tá perto do atacante, sempre tá ali disputando no corpo a corpo, mas tentando ser limpo sem fazer a falta. Bom poder de recuperação pela sua velocidade. Bola longa, vai inverter aí o corredor. Aqui ele jogando pela seleção da Colômbia. Essa bola chega no James Rodrigues. Conduz para gerar a linha de passe. Já observou o alvo. E vem o lançamento, a bola longa certa ali para o seu companheiro. Mais uma vez, inverte o corredor. Tá pressionado, consegue tirar com a perna não dominante, com a perna esquerda. E sempre muito perto nesses encaixes de marcação, mais pressão da seleção da Colômbia ou do time que ele está jogando para tirar realmente o espaço ali do adversário e fazer o time recuperar essa bola já no campo de ataque. Ele é realmente um zagueiro que tem essa característica, isso casa com o estilo de jogo do Vasco atual. Mais uma vez vai de encontro à jogada, né? Para recuperar essa posse de bola, olha aí, já está nas costas do atacante adversário. Consegue recuperar a bola, fica com ele e sai jogando. Timing certinho, né? Pra ter a leitura e se antecipar ao que é fazer o adversário. Olha só. Antes do adversário dominar a bola, ele já sabia o que ia acontecer na jogada e tem o time. Cortando pelo alto. Isso aqui é uma obrigação, né? Pro zagueiro é ter o duelo aéreo. Se o cara não tem um duelo aéreo, ele não tem como ser zagueiro. Independente da altura, da estatura, tem que ter o duelo aéreo. E aí quando o cara não é tão alto assim, ele tem que compensar com o quê? Com a boa impulsão. E aí vai muito no trabalho físico, vai muito também de genética do jogador. E o Carlos Cuesta, pelo menos, tem isso como um dos seus pontos legais. Uma boa impulsão, um zagueiro que sai muito do chão para compensar essa talvez baixa estatura para um zagueiro. Leitura perfeita, né, cara, para saltar essa pressão da Espanha. Perfeita do Carlos Cuesta. O zagueiro que vai de encontro ao atacante atirando espaço. Situação que ele era o último homem, consegue ganhar muito bem e faz o passe ali para o seu companheiro sair jogando com elegância. Olha aí, o duelo aéreo dele. Olha só como é que ele vai sair bastante do chão. Ele sai muito do chão, cara. Lancei contra o Vinícius Júnior. E ele mais uma vez consegue no duelo aéreo cortar, né?
Esse lance aqui ele vai sair bastante do chão. Vocês conseguiram reparar? A impulsão do Carlos Cuesta. Esse lance aqui fica claro, olha só. Eu parei aqui com ele certinho no ar. Olha o quanto que ele sai do chão, a diferença dele pro atacante adversário. Ele para ali no ar para fazer esse corte. De novo, desarmando por trás. O Carlos Cuesta tem essa capacidade de se antecipar, de ter essas boas leituras, de desarmar por trás. O que às vezes falta nos zagueiros do Vasco é a imposição física, e isso não falta para o Carlos Cuesta, imposição física, buscar esse contato no corpo a corpo e não perder o lance, não perder a dividida. Se você perde a dividida, irmão, você compromete a defesa toda. Agora, se você ganha a dividida, pelo contrário, né? Você já recupera a posse de bola e arma novamente seu time para atacar. Mais uma vez, um corte aí do Carlos Cuesta. Esse lance aqui, ele adianta demais a bola, mas consegue ganhar a dividida em pé, né? Que é um dos pontos fortes desse atleta. Fechando bem a linha de passe para dentro da área. Último homem, fez o básico, corta para fora, sem criar complicação. Faz a defesa se reorganizar. É um zagueiro que não tem a tendência ao erro, e isso já faz ele ganhar muitos pontos no Vasco, porque os zagueiros do Vasco têm tendência ao erro, eles tendem a errar todos os jogos. Se o Carlos Cuesta é um zagueiro que faz o básico, feijão com arroz bem feito, e tem características que se encaixam no Vasco do Fernando Diniz, e ele tem esses encaixes de pressão, de conseguir recuperar essa bola, não deixar o centroavante adversário girar e armar um contra-ataque, dele conseguir recuperar essa bola e manter o time pressionando, né? Isso é muito bom. Olha só como ele sai do chão. A impulsão aí do Carlos Cuesta. Esses são os pontos fortes desse zagueiro que me chamaram a atenção. Mas é óbvio que não é o novo Baresi, não é o novo Maldini. Até porque a condição financeira atual do Vasco não deixa o Vasco contratar um zagueiro que seja imune a dúvidas do torcedor. Não é? Agora, esse aqui dele é muito legal, eu resolvi destacar, olha só. Ele quebrando a pressão, por meio dessa bola mais cavada, tira a bola da zona de pressão, deixa 4 marcadores para trás. Então essa bola longa dele, essa bola cavada, ele costuma acertar. Olhou, mapeou, trocou o corredor e domínio também ali do companheiro dele. E agora, para finalizar aqui para vocês, vou mostrar novamente a capacidade dele de desarmar por trás. Qual era a problemática desse lance? Se ele não desarma por trás aqui, se ele não consegue fazer o corte, provavelmente o centroavante ou giraria e ficaria de frente para o gol, a defesa já está exposta, ou ele faria o passe nesse outro jogador. Agora, como ele conseguiu desarmar, vai no corpo sem falta limpa e desarma por trás, você já mata uma jogada ali mais de perigo do adversário. São os lances bem interessantes aí do Carlos Cuesta, mais uma vez mostrando aí pra vocês a impulsão desse jogador saindo do chão, e eu espero que vocês tenham entendido quais são as principais características dele. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas a minha torcida tem para que dê certo. Ele tem boas características que o tornam ele um zagueiro talvez mais confiável do que os zagueiros do atual elenco do Vasco, com características que se encaixam no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francisco, nós fui!